no futebol você precisa ter essa capacidade também, sabe, de passar por esses maus momentos. Vai acontecer a hora que você não vai ganhar, tem dia que as coisas não vão dar certo, você faz uma substituição, o cara entra. Eu já vi demais isso, por exemplo, você tá lá com o lateral pendurado, né, e isso deve dar uma raiva no 6, assim, aí você tá com o seu lateral pendurado, aí você troca ele, vem o outro, cara, na primeira oportunidade que ele tem, o atacante de costa, lá na linha de fundo, ele chega, o sarrafo no cara, amarelo também. Aí, assim, com 1 minuto a sua substituição já não perdeu a validade dela, porque o cara tomou o mesmo cartão do outro. Então, assim, eu falo que tem dessas coisas no futebol, né? Então eu vejo isso, sabe? Eu acho que é uma questão muito cultural nossa, e eu até outro dia até cobrei do Hugo lá no Vila. Falei, cara, Hugo, você teve coragem para fazer muita coisa que ninguém teve no Vila. Pagar a conta dos outros, que é uma coisa que ninguém quer pagar a conta de gestão passada. Estruturar o Vila, deixar o Vila fiscalmente confiável. Hoje os caras têm coragem de vir jogar no Vila, coisa que lá atrás o cara pensava 15 vezes antes de vir, mas eu citei, para mim falta um ponto. O Vila tem que ter coragem de ter um treinador a longo prazo. Sabe, ter coragem, manter o cara, deixar. Por quê? Um time que tem pouco orçamento, Igor, eu acho que ele tem muito mais condições de fazer um bom trabalho e surpreender os demais com algo assim. Se você já tem um treinador que conhece o time, que trabalha o time e tem um trabalho de longo prazo, eu acho que ele tem mais chances de ter sucesso do que se você ter 3, 4 treinadores a cada temporada. Pelo menos é assim que eu vejo essa situação. Acabei aproveitando essa oportunidade sua aqui para discorrer um pouco sobre isso, né? Mas Ah, você vê essa perspectiva, Igor, da gente viver esse momento de trabalhos mais longos? eu falei para você desde o início que eu sou muito esperançoso, né? Eu acredito sempre num dia melhor, né? Só que amanhã eu já estou acreditando e estou já formalizando na minha cabeça que vai ser muito melhor do que hoje. Em tudo na vida, em tudo. Seja profissionalmente, seja na questão familiar. Eu sou muito esperançoso nesse sentido. Eu olho sempre o copo para cima, cheio, do que o copo. Porque a dificuldade, o não a gente já tem, e se a gente já abre os nossos olhos, já tem que lutar pelo sim, porque o não a gente já está escancarado na nossa porta. Então, eu visualizo a vida dessa forma, né? E assim, o Hugo, ele tem feito, desculpa, um excelente trabalho no Vila. O que ele já, na minha opinião, na minha humilde opinião, já ficou marcado na história do clube, né? E esse movimento que ele fez agora de trazer o Lousa, já pensando na temporada que vem, também já é um sinal que ele também se atentou para aquilo que você falou para ele. O Hugo é um cara que eu conheço muito bem, né? Já trabalhei muito com ele. É um cara que faz muita reflexão. Ele tem uma expertise importante porque ele escuta as pessoas, talvez ele não concorda no primeiro momento, mas ele é um cara que faz muita reflexão. Talvez nesse momento agora ele está vendo que é o ponto-chave para ele, né? Tomara a Deus que as coisas venham a dar certo, porque eu torço muito para o Vila nessa questão, porque eu tenho muito respeito e carinho pelo clube, né? Eu tenho muito respeito pelas pessoas que ali estão, que comandam o clube, né? Não tem como ser diferente, é porque eu comecei no clube, né? Daqui a pouco, talvez, trabalho nos rivais sem problema nenhum. Eu sou profissional, eu dependo disso. Eu sou profissional, dependo disso. Vou também tratar com muito respeito, né? O Vila é um clube que eu tenho um carinho, né? Até porque eu comecei todas as fases ali como atleta, onde o clube me acolheu, depois como profissional nessa área, como treinador, passei todas as transições de base também como treinador. Então não tem como ser diferente, né? Então as pessoas que estão ali até hoje foi as pessoas que acreditaram em mim nessa nova função, né? Que me deram respaldo. Então são pessoas que têm meu respeito, são pessoas que eu torço muito para que venham fazer as coisas acontecer e já estão fazendo. O Vila tem colhido muitas coisas boas, né? É lógico que o torcedor ele fica ansioso para poder ganhar sempre, para poder conquistar algo maior. O anseio agora é para mudar de divisão no Campeonato Brasileiro, e eu acredito muito que o Vila está muito próximo disso, e consolidado, né? Principalmente. E você falou, né, do Vila, dessa mudança de divisão. Me lembro quando você chegou ao Vila ali, né, reta final de 2023, era um Vila desacreditado. Quando você chegou, o Vila estava desacreditado na briga pelo acesso, né? Ele já havia sonhado e naquele momento ele estava desacreditado. E aí o Vila conseguiu alguns resultados muito imponentes. Vou lembrar aqui de cabeça, mas me lembro da vitória contra o Atlético, uma vitória impactante, aquela do Vila.
Depois o Vila num jogo assim que eu assisti aquele jogo, trabalhei aquele jogo, comentei ele, que o Vila mereceu demais ganhar e não ganhou, foi aquele jogo contra o Vitória lá em Salvador. O Vila mereceu demais ganhar aquele dia. Imaginei que o Vila ganharia naquele dia, não ganhou, mas ainda assim depois o Vila uma vitória grande em cima do Ceará também, na penúltima rodada, né? E foi para a última rodada naquele jogo lá de Natal para chegar ao acesso. Aquele jogo, Igor, assim, você, como citou, foi criado dentro do Vila, viveu vários momentos no Vila, positivos, negativos, mas aquele era um dos jogos mais emblemáticos da história do Vila, né? O Vila, ele sente esse momento, você acha, Igor, assim, a pressão é tão grande que ela atrapalha ou não? Aquela derrota foi uma coisa do futebol, não teve nada extra-campo, assim, eu falo, extra-campo eu não falo de coisa de entregar jogo, de nada, não, fazem de sentir o jogo que o Vila não conseguiu, por exemplo, desenvolver o futebol que ele havia desenvolvido muito recentemente em jogos contra adversários tecnicamente muito superiores ao ABC, como eu citei aqui, o Atlético que subiu, o Ceará que não subiu, mas tinha um grande time, o Vitória que foi campeão daquela Série B. O que aconteceu naquele dia lá em Natal? Aliás, assim, eu até para os meus familiares, né? Até hoje passa pela minha cabeça, né? O porquê as coisas não aconteceu da forma que nós esperávamos. Até pelo que você começou falando aí. Não foi uma questão de voltar para a competição de qualquer jeito. Foi uma imposição muito grande. Assim, foi desde a minha chegada, eu percebi que o grupo era bom, né? E eu conheço o clube ali, cada cantinho de parede, né? Cada funcionário, sorriso no rosto. E tem algumas coisas que existem dentro do clube que a gente sabe movimentar, principalmente para trazer todo mundo para se sentir importante dentro do clube, porque o Vila ele só conseguiu ser forte dessa forma, quando todo mundo está no mesmo sentido e entende que tem que estar todos de mão dadas para as coisas acontecerem. E desde a minha chegada, e principalmente, é só ver o final do jogo, principalmente no primeiro jogo que foi contra o Atlético. Você vê funcionário chorando ali. Então, são coisas assim, que a gente conseguiu levantar novamente a energia, principalmente dentro do clube, e aí a sinergia de arquibancada de campo, ela existiu, né? Quando o nosso torcedor percebeu muito o que poderia dar certo, eles vieram junto, né? Então a gente fez esse jogo contra o Atlético, de um jogo, na minha visão, onde teve muita imposição. Eu acredito que foi um grande jogo das duas partes. O Atlético também não querendo abrir mão dentro do G4 e a gente, né, eu me lembro naquela época a gente estava buscando principalmente dar um passo a mais, a gente vivia rodada a rodada para aproximar do G4 e as combinações de resultado ela foi favorecendo principalmente para chegar na penúltima rodada. Eu, na minha matemática, eu tinha um plano de que a gente ficava em quinto na penúltima e entrava ali entre os quatro na última rodada nesse jogo fora, né? Dentro do planejamento que eu tinha. Mas as combinações nos ajudou, entramos na penúltima rodada fazendo um belo jogo contra o Ceará no Oba, de muita imposição. E nós fizemos um belo jogo contra o Vitória, você mesmo falou que eu também concordo com você. Eu sou muito crítico nas questões e nas avaliações, principalmente daquilo que nós precisamos fazer dentro do campo. E ao meu ver, e até o Léo Condé, que era o treinador do Vitória, quando acabou o jogo, ele veio me cumprimentar e falou que o resultado foi injusto, que nós merecíamos ter ganho aquele jogo, né, por tudo que nós tínhamos apresentado, a dificuldade que eles teve, tanto é que ele teve a única felicidade de achar um chute de média distância. Era a única forma deles poder ter uma chance para poder empatar o jogo e eles o Mateuzinho que tinha feito, o Mateuzinho, se eu não me engano, que tinha feito uma grande temporada, uma grande Série B, que foi feliz no chute, aonde também a gente já sabia que ele poderia ter uma oportunidade como essa. Faltou a gente encurtar um pouquinho, mas foi feliz no chute, que também faz parte do futebol. E aí a gente foi para a última rodada, por tudo que a gente estava vivendo, principalmente em termos de performance, com muita confiança. Ninguém, mas ninguém dentro do clube achou que a gente já tinha subido sem fazer o jogo. Mas ninguém, nós perdemos pela questão que nós não fomos competente e feliz de cumprir aquilo que nós tínhamos como plano dentro do jogo. E propriamente, mentalmente, a gente foi se perdendo propriamente dentro do jogo a partir do momento que a gente foi tomando o primeiro gol, que eu não me lembro, foi um gol contra, e depois, logo antes de terminar o primeiro tempo, a gente tomou logo o segundo.
E a intervenção no intervalo foi trazer confiança, porque a gente precisava de um gol para incendiar o jogo novamente. A gente teve até esse gol, mas por uma infelicidade nossa, logo depois que nós fizemos o gol, que a gente energizou dentro do campo novamente para ter a confiança, a gente cometeu um pênalti sem necessidade, que aí, infelizmente, tudo aquilo que a gente sonhava foi por água abaixo. Mas logo depois a gente conseguiu o gol novamente, só que o adversário também soube se defender bem. Então, tudo que eu venho falar agora, e depois de alguns anos, talvez eu me conoto numa situação seguinte: nós não fomos felizes no cumprimento do que a gente tinha combinado. Eu estou falando nós como um todo, tá? Sem tirar a isenção de alguém. Nós como um todo, como equipe de trabalho, como jogadores que estavam dentro do campo, nós como equipe, nós fomos felizes e nós tivemos todo o suporte que era preciso ter para realizar essa situação. Me machucou muito porque, como eu cresci dentro do clube, como atleta, como treinador de futebol, todo mundo sonha com isso, né? Talvez de trazer sorriso para o torcedor, e infelizmente nós não conseguimos. Mas eu vejo que o Vila está bem próximo. Hoje eu vejo que já não faz tanta diferença, porque são das dores que te traz experiência para quando você tiver outra oportunidade, você está mais preparado para poder executar e estar mais próximo. E o Vila, depois dessa questão, ele vem crescendo. Talvez se ele tivesse sentido a dor e a decepção fosse mais forte do que a vontade de vencer, talvez o Vila tinha parado ali, as pessoas já tinham desanimado, principalmente quem está na frente do clube. Não. As mesmas pessoas que passaram aquela ocasião lá, principalmente no comando do clube, estão lá tentando fazer o clube cada vez maior, com mais credibilidade, ajustando tudo que é possível e sabendo que esse momento vai chegar. É lógico que nós queremos o quanto antes, mas quem está lá, eu tenho certeza absoluta que sabe que esse momento vai chegar. E tomara a Deus que esse ano já está mais difícil, mas tomara a Deus que seja o ano que vem. Né? E que o Hugo experimente isso, porque é um cara batalhador e ele mudou o Vila de patamar com certeza absoluta, junto com a sua equipe de trabalho. Você falou de dor, né, de sentimento, de carinho que você tem pelo clube, Igor. Aquela derrota, ela foi a mais dolorida da sua vida? A dor mais dolorida da minha vida, se falando no geral, foi a perca da minha mãe, né? Essa aí é Eu incomparável. falo assim, no esporte, no futebol, No Igor. esporte, com certeza absoluta, né? Foi duas dores, na verdade. Foi quando eu parei de jogar, porque eu parei não pela questão da idade, eu parei não pela questão da dificuldade de cenário, de experimentar algo maior ou não. Eu parei pela questão da dor. E aí também ela te machuca, né? Eu sou um cara muito resiliente, Só que eu fui vencido pela dor. E aí, hoje eu consegui vencer isso, mas ela me maltratou por algum tempo, né? E essa dor, como treinador, com certeza absoluta, até hoje ela, ela me traz lembranças que também me faz acreditar que eu vou conseguir em algum momento vivenciar um cenário positivo também, numa situação bem parecida.